É uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Antes dos exercícios, vamos fazer uma rápida revisão sobre esse assunto de dilatação de líquidos. Então, nós vimos na última aula que para calcular a dilatação volumétrica de um líquido, nós vamos utilizar a mesma expressão que nós estávamos utilizando para a dilatação volumétrica de sólidos. Portanto, vamos precisar considerar o volume inicial de líquido, que é o V0, o coeficiente de dilatação volumétrica dele, né, que nós representamos por essa letra gama, que parece um Y, e também vamos precisar considerar a variação de temperatura, que é o ΔT. Então, multiplicando essas três grandezas, nós vamos chegar no ΔV, que é o aumento de volume ou a variação, né? Variação de volume sofrida por um líquido quando ele sofreu uma certa variação de temperatura. Vimos também que quando nós temos o líquido dentro de um recipiente e ele é aquecido, tanto o líquido quanto o recipiente dilatam, mas os líquidos dilatam mais, né? Normalmente os líquidos dilatam mais que os recipientes e uma parte do líquido acaba derramando então. Essa parte que derrama é o que a gente define, né, como dilatação aparente, aquilo que a gente enxerga, né, que derramou ali na hora da dilatação do líquido. Aqui nós temos uma tabela mostrando a diferença entre o coeficiente de dilatação volumétrica para sólidos e líquidos, apenas para mostrar que os valores do coeficiente para os líquidos são maiores, né? Então, matematicamente, isso está representando o fato dos líquidos dilatarem mais que os sólidos. Quando nós queremos calcular a dilatação aparente, apenas aquela parte da dilatação do líquido que extravasou ali do recipiente, nós podemos fazer da seguinte forma, né? Vamos lembrar que a dilatação total sofrida pelo líquido é aquela que o recipiente também dilatou, né? Aquele aumento que o recipiente teve e ainda um pouco mais, né? Porque o líquido dilata mais que o recipiente. Então, o total de dilatação do líquido representa aquilo que o recipiente fez e mais um pouquinho, né? Esse mais um pouquinho é que é o aparente. E para a gente descobrir o valor do aparente, a gente vai fazer o valor de dilatação do líquido menos o valor de dilatação do recipiente, né? E a gente vai considerar, então, né, para esse cálculo, o volume inicial, que no caso aí do líquido e do recipiente vai ser o mesmo, considerando, claro, né, que esse recipiente está totalmente cheio do líquido. Vamos considerar também a variação de temperatura, que é igual para ambos, e a diferença entre os dois coeficientes de dilatação, né? Líquido menos recipiente. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos conseguir descobrir de quanto era, né, essa dilatação que foi a mais, né? Que o líquido dilatou a mais que o recipiente. Então, agora vamos pegar lá na página 29 e começar a fazer os exercícios desse assunto. O primeiro exercício é de V ou F e a situação é a seguinte. Luiz encheu uma panela com água a temperatura ambiente até a borda e a colocou para esquentar na chama de um fogão. Então, olha só, a panela cheinha de água, volume de água igual o volume da panela, né? Após alguns instantes, a parte da água que estava na panela começou a derramar. Então, né, o líquido dilata mais, estava cheinho, começou a derramar. Então, vamos ver aqui as afirmações agora. Letra A. A água que derramou da panela corresponde à variação do volume real do líquido. Não, tá? Aquilo que derrama é só aquilo que a água, né, dilatou a mais que a panela, né? Não é o total.
Porque uma parte da dilatação do líquido conseguiu ficar dentro da panela, porque a panela também dilatou. Só que como o líquido dilata mais, né, aquilo que cai é só aquilo que ele dilatou a mais, não é o total que ele dilatou. Então a primeira está errada. Letra B. A panela também teve variação do seu volume inicial com o aumento da temperatura. Correto, né? Ela também dilata. Letra C. Antes do aquecimento, o volume da panela e o volume de água são iguais. Sim, porque ele disse que colocou água até a borda, então a panela estava cheinha, né? Tanto o líquido quanto a panela ocupando o mesmo espaço. Correto. Letra D. Para determinar o volume final da água, após a dilatação, é necessário somar o volume do recipiente e o volume que derramou. Isso, né? Você vai ter que somar aquele tanto de água que está dentro da panela, mais a parte que caiu. Isso tudo vai ser o volume final da água após a dilatação. Correto. Letra E. Com o aumento do volume do recipiente e da água, temos o aumento da massa total do sistema. Não, né? A massa não muda, né? O que muda é o volume, o espaço ocupado por ela, né, que vai expandir. Mas a quantidade de matéria não muda. Então a letra E está errada. Vemos então, né, que letra A e letra E foram falsas e as demais verdadeiras. Agora o exercício 2. Um recipiente de vidro informa ali o valor do gama do vidro de 300 centímetros cúbicos de volume, está completamente cheio de determinado líquido e informa também o gama do líquido. Olhando os dois valores de gama, observamos que o gama do líquido realmente bem maior ali que o gama do vidro, né? Como a gente já esperava. O conjunto é aquecido até atingir uma variação de 200 graus Celsius. Determine. Letra A dilatação do recipiente. Letra B, a dilatação real do líquido. Quer saber a dilatação, né? A dilatação é o ΔV. Então, a gente vai utilizar a expressão que eu deixei aqui de azul, que é justamente a expressão que permite a gente calcular a variação de volume, né? Também chamada de dilatação, tanto para o recipiente quanto para o líquido, né? Como que a gente vai fazer, então? No caso do recipiente, a gente vai ter o volume inicial de 300 centímetros cúbicos, que também vai ser o mesmo volume inicial do líquido, uma vez que o recipiente está completamente cheio do líquido. Então, ambos vão ter o volume inicial de 300 centímetros cúbicos. Cada um vai ter o seu gama, né, na hora de fazer o cálculo, e o ΔT vai ser o mesmo para ambos também. Então, 200 graus Celsius de ΔT. Então, fazendo o primeiro cálculo, vamos precisar multiplicar ali, né, o 300, que é o volume inicial, o 0,27 vezes 10 elevado a menos 4, que é o gama do vidro, por 200 graus Celsius de variação de temperatura. Multiplicando essas três coisas, vamos chegar ali no valor de 1,62 centímetros cúbicos para a variação de volume ou dilatação do recipiente. No caso do líquido, né, o que vai mudar ali no nosso cálculo é o gama, né? Então, o valor do gama do líquido é de 2,77 vezes 10 a menos 4, que nós vamos multiplicar pelo volume inicial de 300 centímetros cúbicos e pelo ΔT de 200 graus Celsius. Fazendo o cálculo, vamos chegar no valor de 16,62 centímetros cúbicos. Então, esses cálculos vocês façam e confiram, né? Não fiquem só copiando, né? É importante fazer e conferir para ver se vocês estão conseguindo fazer direitinho. Então, olha só, né? A gente vê aqui que o líquido dilatou bem mais, né? A dilatação do líquido foi de 16,62, enquanto que a do recipiente apenas de 1,62. E justamente essa diferença na dilatação é que vai fazer o líquido derramar.
E, portanto, a letra C pede para a gente a dilatação aparente, que é justamente aquela quantidade, né, de dilatação que o líquido teve a mais que o recipiente. Portanto, a gente vai fazer essa dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente para verificar qual é essa diferença, que isso daí vai dar 15 centímetros cúbicos, e é justamente isso que vai cair do recipiente, né? Então, a parte que extravasa, né, é a dilatação aparente do líquido. A última letra aqui pede que a gente calcule o coeficiente de dilatação aparente. Esse coeficiente, ele é a diferença entre os dois coeficientes, tá? Então, se a gente quisesse fazer, a gente poderia fazer diretamente ali, né? Pegando o gama do líquido menos o gama do vidro, isso aí já ia dar para a gente essa informação. Aqui no livro, ele fez de uma outra maneira o cálculo, né, que também dá certo, mas esse coeficiente de dilatação aparente representa só isso, né? Um menos o outro, o líquido menos o recipiente. Se vocês fizerem ali 277 menos 0,27, vocês vão chegar lá em 2,5 vezes 10 a menos 4, que é o que ele colocou aqui na resposta da letra D, tá bom? O exercício 13 é a continuação do 2, então ele fala assim: em relação ao exercício anterior, qual é a razão de o coeficiente aparente ser diferente do coeficiente real do líquido? Então, ele é diferente porque o coeficiente aparente, ele representa a diferença entre o coeficiente real do líquido e o coeficiente do material, né, que compõe o recipiente. Então, é justamente o quanto o líquido dilata a mais que o material de que é feito o recipiente. Então, o coeficiente aparente é essa diferença, que nem a gente viu, né, ali no exercício 2. É o coeficiente do líquido menos o do recipiente. Por isso que, né, a definição do coeficiente aparente já é essa. Então, não é a mesma coisa do líquido. Ela é essa diferença aí. Agora, no exercício 4, nós temos a seguinte situação. Alguns tanques de combustível de automóveis são feitos de alumínio, então informa ali o valor do gama do alumínio. Admitindo um tanque de capacidade total de 60 litros, que esteja completamente cheio de álcool, aí informa também o gama do álcool, responda às questões propostas. Se a temperatura ambiente subir 10 graus Celsius, qual será a quantidade de combustível que poderá ser derramada? Então, o que ele quer saber aqui? Ó? A quantidade que é derramada é o nosso ΔV aparente, né? Então, para calcular o ΔV aparente, nós vamos precisar multiplicar o volume inicial, o ΔT, e a diferença entre os dois coeficientes gama ali, do líquido e do recipiente. Então, a gente vai aplicar aqui a expressão. O volume inicial que ele informou para a gente era de 60 litros. O ΔT de 10 graus Celsius. A diferença entre os dois gamas é, o primeiro lá era 0,0011, né? O valor do gama do álcool. Então, o líquido, quando a gente coloca aqui, ó, 1,1 vezes 10 a menos 3, a gente vai chegar nesse número aqui, né? 0,0011. E o gama do recipiente, que está aqui em cima, que é o do alumínio, a gente fazendo vezes 10 a menos 5, vamos chegar nesse número aqui, ó, 0,000072. Fazemos um menos o outro, multiplicamos por 10 e depois por 60, vamos chegar nesse valor aqui de litros. Então, essa quantidade de litros aqui é o ΔV aparente. A gente pode escrever isso daqui em mililitros, que daria 616,8 mililitros. Aí agora a letra B pergunta o seguinte: a quantidade que vemos derramar é a dilatação total? Não, né? A dilatação total é tudo lá, né, que ele realmente dilatou. Isso que a gente vê derramar é apenas a quantidade que escapa do recipiente, né, que extravasa. Né? Então, mais uma vez, ele só quer reforçar, né, que a dilatação aparente não é a mesma coisa que a dilatação total ou real
do líquido. Chegamos finalmente aqui no nosso último exercício, que pede que a gente faça um esboço qualitativo, né? Então, ou seja, a gente não tem todos os valores, é apenas, né, para ter uma ideia, né? Para o líquido cujo comportamento seja normal e para a água, ele quer os gráficos de volume e densidade em função da temperatura, de 0 graus Celsius até uma temperatura qualquer abaixo do ponto de ebulição. Pede que a gente considere, na situação inicial, que o volume inicial seja o V0 e a densidade inicial seja o D0. Eu fiz aqui só um esboço realmente, né? Utilizando alguns gráficos que eu encontrei prontos. Então, o que é a diferença, então, dos líquidos normais para a água? Então, os líquidos normais, com o aumento da temperatura, o volume também aumenta, né? Então, a gente vê aqui à esquerda o volume aumentando à medida em que a temperatura também vai aumentando. À medida em que o volume aumenta, a densidade diminui, né? São grandezas inversamente proporcionais. Então, no caso dos líquidos normais, a gente observa, com o aumento da temperatura, a densidade diminuindo. No caso da água, esse comportamento normal a gente vai ter após 4 graus Celsius. Então, a gente observa, no caso da água, que o volume aumenta com o aumento da temperatura após 4 graus Celsius e a densidade diminui também com o aumento da temperatura após 4 graus Celsius. Mas antes de 4 graus Celsius, nós também observamos a água aumentando de volume, né? Que é aquele que a gente observou lá, o vídeo, né, na nossa última aula, mostrando a água congelando. Então, quando a água está no processo de congelamento, ela também aumenta o volume. Então, no caso da água, a gente tem aumento para a direita do 4 graus Celsius e para a esquerda também. E a densidade acompanha, né? Então, a densidade diminui à direita de 4 graus Celsius e diminui à esquerda também, porque a densidade sempre vai diminuir com o aumento do volume. Então, aqui fica os dois tipos de gráficos, né? Para o caso dos líquidos em geral e para a água, que é diferente, né? Ela tem um comportamento que a gente fala anômalo, né? Porque ela tem essa característica aí que a diferencia dos líquidos normais.